A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, refere que o primeiro trimestre deste ano foi desafiador para o setor privado devido, entre outros fatores, aos choques climáticos e à escassez de divisas. De acordo com Álvaro Massing, este cenário contribuiu para o recuo do índice do ambiente macroeconômico de 62% no último trimestre de 2025 para 55% nos primeiros 3 meses de 2026. Reflete-se na evolução do índice do ambiente macroeconômico, que registrou uma redução de 62% no último trimestre de 2025 para 55% no primeiro trimestre de 2026, evidenciando um enfraquecimento das condições gerais de funcionamento da economia e um aumento das preocupações do nosso setor empresarial. A CTA refere que os desafios no setor empresarial que o país registrou no primeiro trimestre contribuíram para a redução da capacidade de resistência do setor privado. O empresarial reduziu-se de 28% para 26%, sinalizando uma deterioração da resiliência empresarial face aos múltiplos choques econômicos e operacionais observados ao longo do período. Esta evolução é explicada, em grande medida, pelos danos provocados pelas cheias em infraestruturas, equipamentos e estoques empresariais, particularmente nas províncias de Gaza e Maputo, bem como pelas interrupções verificadas nas cadeias de abastecimento que limitaram a circulação de pessoas e mercadorias, afetando assim, simultaneamente, o acesso aos insumos e a comercialização dos produtos finais. Estes indicadores mostram que, apesar dos progressos alcançados em algumas variáveis, muitas empresas continuam a operar sob forte pressão, exigindo respostas coordenadas que reforcem a capacidade produtiva. O ministro da Economia, Basílio Mohat, destaca que, apesar dos choques econômicos, a inflação manteve-se em níveis moderados, preservando um ambiente de relativa. Em abril de 2026, a inflação anual situou-se em 4,4%, após 3,4% registrado em março. Apesar deste aumento, importa destacar que a inflação permanece em níveis relativamente moderados e compatíveis com a preservação da estabilidade macroeconômica do nosso país. Em segundo lugar, continua a verificar-se uma trajetória de redução de taxas de juros do mercado monetário, criando gradualmente melhores condições para o financiamento da atividade econômica. A taxa mínima manteve-se em 9,25%, refletindo uma postura prudente das autoridades monetárias perante as incertezas associadas à evolução do conflito no meio do Oriente e dos seus potenciais impactos sobre as cadeias logísticas globais. Álvaro Massing, presidente da CTA, destaca, por outro lado, que a economia nacional poderá registrar uma recuperação gradual nos próximos meses, mas alerta que tal só poderá acontecer caso sejam tomadas medidas concretas. Da estabilidade macroeconômica e pela formalização progressiva das atividades produtivas em algumas regiões do nosso país. Todavia, esta recuperação continuará dependente da capacidade coletiva de enfrentarmos desafios estruturais que persistem há já vários anos. Entre eles destacam-se a melhoria do acesso ao financiamento, a regularização dos pagamentos em atraso do Estado ao setor privado, o reforço da disponibilidade de divisas, a modernização das infraestruturas económicas e a aceleração de reformas orientadas para a competitividade. Apesar da atividade econômica desafiadora nos primeiros 3 meses deste ano, o país exportou em bens pouco mais de 100 milhões de dólares. Estas informações foram partilhadas durante o Economic Briefing da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique esta quinta-feira. O governo de Moçambique tem uma dívida acumulada com os empreiteiros desde 2007. O valor em dívida já ultrapassa os 16 milhões de meticais. A Federação Moçambicana de Empreiteiros está a trabalhar numa proposta para aplicar juros de mora à dívida acumulada, com o objetivo de compensar os empreiteiros pelo tempo de espera. Então, daí que vamos ver, mas o que nós gostaríamos de ver é que o Estado, com essa vontade de liquidar dívida que começa em 2027 a 2025, queríamos ver sinais também de tanto compensar as empresas. Estamos a falar de empresas, algumas estão a ser devidas desde
E 7, naturalmente, o valor desse dinheiro já não é o mesmo, 20 anos depois. Então, uma das coisas que estamos a fazer como Federação Moçambicana de Empreiteiros é interpelar o governo no sentido de haver juros de mora para compensar o tempo que se esperou, portanto, para se liquidar essa dívida. Machaíla, presidente da federação, refere que a entidade já perdeu noção do montante total da dívida, uma vez que o governo continua a contratar as empresas para executar trabalhos, o que dificulta os cálculos da dívida. Bom, nós já perdemos os números, porque perdemos os números, como eu disse, o Estado vai contratando e naturalmente para compilar essa informação leva seu tempo. Mas e depois é preciso também perceber que essa dívida está subdividida em vários setores, tanto que tem a ver com as empreitadas. Estamos a falar do setor de saúde, tanto do setor de educação, que também tem os seus dados, depois o setor de obras públicas, sobretudo área de estradas. Então, a dívida nunca se sabe ao certo, mas o que nós sabemos é que os últimos dados que tínhamos, sobretudo no setor de estrada, tínhamos uma dívida acumulada de mais de 16 mil milhões de meticais. E a essas alturas, com as contratações que estão, portanto, a acontecer, é provável que ela esteja a aumentar. Machaíla refere que os estragos já são profundos, sublinhando que há empresas que não resistiram ao sufoco da falta de pagamento e encerraram as portas. Não, o número é maior, meus caros. Nós já perdemos essa conta porque as empresas vão fechando as portas, algumas não chegam a declarar o fecho, mas a partir da altura que mantém somente o escritório, onde tem lá uma secretária e provavelmente o dono da empresa. A empresa está fechada, não tem atividade. Só que não declarou, portanto, a falência, porque há mecanismos próprios que as empresas devem seguir para encerrar uma empresa. Entretanto, as empresas vão fechando naturalmente, porque, primeiro, é que a própria atividade em si também reduziu. Para além da dívida, a própria atividade de contratação reduziu, porque um dos mecanismos que o Estado tem estado a adotar para colmatar, portanto, o déficit de contratação é impor a algumas empresas que elas investam os seus próprios fundos para executar as obras e receber a posterior. Recentemente, o governo referiu que vai liquidar as dívidas contraídas entre 2007 e 2025, um anúncio que relança esperança aos empreiteiros. Os pagamentos aos empreiteiros, alguns serão executados em forma de títulos de tesouro. Os impactos da crise dos combustíveis no país e no mundo, uma situação decorrente de conflito no Médio Oriente, afeta o desempenho das atividades do Porto da Beira. Aqui em Zimbábue, pelo que podemos apurar, a situação de combustível neste momento está estável, mas ao longo do corredor é um desafio. Sabemos de transportadores que tiveram que reduzir os números de viagens e todo o Mercosul leva um pouco mais de tempo para sair. O Porto da Beira, uma infraestrutura logística vital, gerida pela Conel de Moçambique para o escoamento de cargas de e para Moçambique, Zimbábue, Zâmbia, Malawi, Botsuana e República Democrática do Congo, tem vindo a reduzir a sua capacidade operativa, de acordo com Jan de Vries, administrador delegado da companhia. Basicamente tem a ver com combustível, o preço subiu, que tem seu impacto nas economias e cria muitas incertezas. Logística funciona muito bem, as capacidades são atingidas quando o mercadoria está a fluir. Então quando de repente quando esses ataques começaram e de repente muita mercadoria que foi para aquela região ficou parado no porto, aí de repente temos mercadoria que não consegue sair e quando fica aí bloqueia e cria incerteza mesmo para exportadores de suas matérias que estão a exportar, cria muita incerteza. Felizmente, corredor de Beira e em geral a África Austral somos bastante resilientes, é uma das vantagens. Outros lados do mundo não estão habituados tanto de como lidar. Nós sempre lidamos com esses desafios, então conseguimos sempre ultrapassar, mas leva
algum tempinho. Então... Félix Machado, operador logístico de Moçambique, e Justin James, operador logístico do Zimbábue, falam dos impactos das economias locais associados à crise dos combustíveis. Eu acho que a questão de combustível afetou a todos. E primeiro, se afeta o porto, tem um impacto negativo para todos nós. Para quem está atento, pode ver que a economia da cidade da Beira, ou mesmo do Corredor da Beira, regrediu nesse período que houve crise de combustível. Significa que se o porto não opera a sua capacidade de máxima em 100%, todos são afetados por este processo. Então temos que começar a refletir como que devem ser geridas essas questões de combustível. Eu sou daqueles que digo, não podemos pôr o combustível sob controle do estrangeiro, temos que parar. Isto nos ensinou uma coisa, que é para começarmos a ter as bombas de combustível por nacionais, que é para controlarmos a nossa economia e gerir a nossa economia. Quando tu entregas as bombas de combustível ou a gestão de combustível a estrangeiros, vão fazer o que quiserem, vão manipular o sistema, foi o que aconteceu, e põem o governo no bolso. Então, temos que parar e começar a refletir. Foi uma boa experiência, sim, aprendemos, mas o que fazer depois desta suposta crise? Porque para mim não é crise, é suposta crise. O papel da Cornelder é crítico tanto como o do CFM, por causa da gestão do próprio porto. Entretanto, há aqui alguns atrasos que têm criado alguns problemas, tendo em conta que muita desta carga que é exportada é uma carga já subsidiada, quando o tempo que é permitido vamos dizer, da armazenagem, né, expira ou começa a aumentar, os custos evidentemente começam a subir. Então, tudo que é exportação ou importação está a sofrer um impacto nisso. Evidentemente que os transportadores ou os clientes, os donos das cargas estão à procura de alternativas e melhorias, porque há quem até prefere pagar um bocadinho mais para fugir estes acréscimos que são cobrados por causa dos atrasos. As fontes falavam à margem de um torneio de golfe que teve lugar no vizinho Zimbábue, promovida pela Cornelder Moçambique, com o objetivo de estreitar relações com os seus clientes. Apesar dos sinais do alívio no mercado internacional com a reabertura do canal de Hormuz a afastar receios de perturbação no fornecimento global de petróleo, analistas moçambicanos defendem que a atual crise de combustíveis que afetou o país não pode ser explicada olhando apenas nos fatores externos. Aqui nós não podemos dar culpas nem aos bancos, nem às gasolineiras. A responsabilidade primária reside nas falhas políticas do governo. O docente universitário, analista político Samuel Simango, entende que a responsabilidade principal recai sobre as políticas econômicas do governo, considerando que a escassez das divisas e as dívidas acumuladas junto das gasolineiras são um reflexo de problemas de gestão interna. Este governo precisa de melhorar a sua articulação econômica. Me parece a mim que em algum momento o governo de Moçambique ele age de forma voluntária, ele age de forma não profissional. Portanto, todo este cenário de falta de divisas, das dívidas das gasolineiras, tudo isto tem como único responsável o governo. Para Simango, a situação expõe a vulnerabilidade da economia nacional e os riscos que uma crise prolongada de combustível representa para os setores estratégicos. Nós aqui não estamos a falar do problema do Estreito de Hormuz, de Malacas, de onde. Estamos a falar como é que o governo está a gerir esta situação. E você está a imaginar, se este país tivesse uma agricultura mecanizada, estaríamos a dizer que este ano o país teria uma fome jamais vista. Este país não iria exportar comida, não iria exportar produtos agrícolas por falta de combustível. Por sua vez, o analista político e docente universitário Pedrito Cambrão defende que a saída para o impasse e por uma maior intervenção do Executivo na mediação entre as partes envolvidas. É um dilema. Agora, que quem sofre com todo esse jogo somos nós, utentes, cidadão pacato, somos. Daí que eu continuo, os homens se entendem falando. Se já houve uma sentada, que haja uma outra sentada, porque a subida de preço não resolveu o problema. Acho eu que as pessoas
pessoas devem sentar-se, deve haver consenso, deve haver bom senso para que haja consenso. Então, há que sentar com as gasolineiras, com a banca, e o governo deve tomar a dianteira, porque o governo está lá para servir, como dizia o antigo estadista, o meu patrão é o povo, e o povo está a minguar. Os posicionamentos dos dois analistas convergem na ideia que, mesmo com a redução das pressões internacionais sobre a cadeia de abastecimento de petróleo, a resolução da crise em Moçambique depende essencialmente das medidas internas, capazes de restaurar a confiança do mercado, garantir o acesso das divisas e assegurar o fornecimento regular de combustíveis ao país. Moçambique participa a partir desta quinta-feira em Luanda, capital de Angola, na Cimeira Internacional do Fórum Global do Turismo 2026. A delegação moçambicana é chefiada pelo Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, que será um dos painelistas do evento, onde vai partilhar experiências de Moçambique no setor do turismo. Aqui estão reunidos diferentes personalidades, empresas, instituições, organismos, dos quatro cantos do mundo, de todos os continentes, destacando-se a presença do Presidente da República, aqui neste caso o nosso Presidente da República, que vai participar ou liderar um painel de alto nível de discussão sobre o turismo, a Secretária-Geral da ONU Turismo, que também faz presente. Ou seja, nós não escolhemos a cor dos recursos financeiros que nós queremos. Aqueles que abarcam com a nossa visão de desenvolvimento de turismo, que abarcam com a nossa visão de desenvolvimento de Moçambique, naturalmente são bem-vindos. Durante o evento, de acordo com o secretário de Estado do Turismo, Fredson Bacar, Moçambique vai mobilizar investimentos, tendo em conta as potencialidades existentes no país. E Moçambique, efetivamente, não poder perder essa oportunidade de neste palco mundial, onde se discute o turismo, poder mais uma vez, não só partilhar a sua experiência, daquilo que são os avanços que o país está a registrar, mais concretamente na área do turismo, mas também, sobretudo, buscar parcerias, mobilizar investimentos, mobilizar operadores que operem e que vendam Moçambique, que investam em Moçambique e que, por conta disso, criem empregos e rendas para os moçambicanos. A mobilização de investimentos não se limitará apenas ao setor do turismo. Nós queremos aqueles investidores, aqueles parceiros que acreditam no nosso projeto de desenvolvimento do turismo, que acreditam no projeto de desenvolvimento do turismo, desenvolvimento de Moçambique. E é com estes que, efetivamente, que se mostrarem interessados, que nós queremos trabalhar, porque Moçambique não quer só capital, mas quer, sobretudo, parcerias duradouras que contribuam para gerar valores. A sua chegada a Angola, o Presidente da República visitou a sede do partido MPLA, onde assinou o livro de condolências, na sequência da morte do secretário-geral desta formação política, Manuel Augusto. Falando na Conferência Nacional de Integridade em Moçambique, organizada pelo Centro de Integridade Pública, o docente de Ciência Política e especialista em eleições teceu duras críticas ao sistema eleitoral nacional. Para Domingos Rosário, a composição da CNE é moldada para atender à força política que os membros dos órgãos pertencem. O especialista afirma que a despartidarização da Comissão Nacional de Eleições é urgente e inadiável. Funciona. Indicada pelos partidos políticos, nunca vai funcionar. Ninguém julga sobre a sua própria causa. E as eleições, meus senhores, são diferentes de outras coisas. Eleições é uma questão de poder. Nós, quando vamos a eleições, é para a gente discutir ou alternância ou não alternância. Eu não posso, que sou indicado por um partido político, para estar na CNE e ver que o meu partido está a ganhar, eu virar a cara. O docente universitário afirmou ainda que, diferentemente dos outros países, em Moçambique, a separação entre o partido e o Estado é inexistente, o que agrava ainda mais a já preocupante situação. Porque noutros países, os membros da CNE fazem parte dos partidos políticos. Outros países, meus senhores, temos que olhar para a história desse país.
De onde é que nós viemos? De onde é que nós viemos? A cultura de separação entre aquilo que é do Estado e aquilo que é do partido neste país não existe. Vamos à história do nosso país. Vamos ver que o partido se construiu, também ao mesmo tempo se construiu o Estado. Há uma concomitância entre aquilo que é a construção do partido e do Estado. Como é que você quer que um indivíduo que é indicado pelo partido chegue na Comissão Nacional de Eleições e diga, eu não tenho nada a ver com o partido aqui, Não existe isso, meus senhores. Então... É preciso haver mudanças profundas, prossegue Domingos Rosário na sua dissertação, que alerta que a sua implementação está refém da coragem. Coragem essa que o país não tem. Qualquer outro tipo de coragem. E enquanto nós não tivermos coragem, teremos toda hora a dizer, não é verdade, os membros da CNE têm que sempre depender dos partidos. Sim, tem que depender dos partidos, mas para quê? Para alimentar o clientelismo partidário. Os partidos políticos estão interessados em colocar seus membros ao nível da administração eleitoral, da base do topo, para alimentar o clientelismo partidário. Não tem nada a ver com transparência, integridade, deixem lá isso, não tem nada a ver. Para ultrapassar os atuais desafios que o sistema eleitoral moçambicano atravessa, o especialista evoca a necessidade de reformas legislativas profundas que passa a explicar. A recomendação é tornar obrigatória por lei a publicação eletrônica de editais de todas as mesas de voto. Porque se não tiver na lei, vamos nos esconder sempre na lei. Dizer, não está lá, então não vamos publicar. Então vamos colocar na lei. Que é da lei ou da falta da lei? Nada. Os observadores não podem firmar os atos de votação. Por que não podem firmar? É um ato de transparência muito importante isso. É um ato de transparência muito importante. Quem não deve, não teme. Vamos lá deixar os observadores dos partidos políticos firmarem quando estamos a votar, firmar quando estamos a contar. Todos nós temos medo disso. Aliás, quando vamos fazermos a lei, todos os partidos estão no Parlamento, dizem uma coisa, mas quando saem, dizem outra coisa completamente diferente. Mas quando estão na sede do Parlamento, onde devem aprovar essas coisas todas, todo mundo olha para o lado, assobia para o lado, e depois diz, ok. Depois eles que se dizem, desculpa é o termo, né? Que licenciamento, os dados de Gaza são até 2040, depois o homem que disse do INE é tirado no dia seguinte. Ora, por que? Meus senhores, a partir do dia que fizermos a auditoria independente ao nosso sistema do recenseamento eleitoral, muitas dessas coisas aqui vão se desfazer. Hoje em dia, nós não sabemos se a autoridade estatística desse país é o INE ou CNSTAI. Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Obviamente, porque o INE diz que a população de Gaza, aquela que foi publicada para a eleição de 2019, só vamos atingir em 2040. Mas o Estado diz, não, nós já encontramos essa população. Mas não foi o que aconteceu. Foi, claro. Por quê? Porque nós já não sabemos quem é a autoridade estatística desse país. Se existisse um eleitoral, se nós quisermos independência, transparência, o princípio da impugnação prévia tem que desaparecer completamente. Não se pode, em nenhuma forma, e de nenhuma forma mesmo, um indivíduo que não consegue colocar, ou quando a reclamação é rejeitada na mesa, morrer aí. Não se pode fazer. Domingos Rosário propõe igualmente reformas de natureza institucional, que passa por profissionalizar a administração estatal, a transparência administrativa, a criação de uma plataforma digital pública para a consulta dos resultados eleitorais e, o mais importante ainda, é produzir uma nova legislação eleitoral. Domingos Gundana, membro sénior do Partido Renamo, foi o convidado no espaço de entrevistas Ponto de Situação, onde abordou a crise interna na Renamo e o papel da oposição para a estabilidade do país. Na reflexão sobre as crises internas que chegam aos tribunais, Gundana afirmou que essa atitude fragiliza cada vez mais a oposição, criando condições para que a situação favoreça o partido no poder. Nós partimos do princípio de que há oposição na oposição. Se fores a ver desde do fim das últimas eleições para cá, há mais debates entre a oposição do que a oposição para com quem está na posição a governar. Quer dizer, se nós formos às redes sociais, formos à mídia, em algumas delas, somos entre nós da oposição a nos degradarmos, a nos criticarmos, a nos vilipendiarmos. Somos nós que procuramos membros dos outros partidos da própria oposição do que
uma oposição que busca pessoas novas para o engrandecimento e ser alternativa a quem governa. Como oposição, não há um bloco alternativo, mas como partidos políticos, cada um está a lutar para ser alternativo a quem está a governar. Quer dizer, estamos dispersos, lutamos entre nós e também lutamos contra aquele que está a governar. Quer dizer, dentro de Moçambique ainda não há um espírito de união de todos aqueles que são oposição a quem está a governar. O que existe é mesmo um combate cerrado, é medição de força, é uma luta entre nós de eu sou maior do que o outro, eu sou sou muito bom do que aquele, e no fim do dia quem está a governar está a assistir, está a planificar novas estratégias de como manter-se no poder. Então, em suma, a nossa oposição ainda não tem uma estratégia comum para ascender a um poder onde está um governo que existe desde 75, um partido que está a governar já criou raízes, e isso não vislumbra muito se caminharmos assim, porque a maioria de partidos que existem nascem de partidos da oposição. A situação da crise interna dentro da própria Renamo levou que o partido fosse às eleições gerais de 2024 mais fragilizado. O que diz Gundana? Em 2024, as eleições não nos foram muito como prevíamos, mas já sabia-se que íamos num barulho, já pela primeira vez saíamos de tribunais, não é? Tínhamos pessoas que ambicionavam o lugar de presidência até que foram aos tribunais, levaram processos até quase ao Congresso, manifestações entre nós. Então, tudo isso fragilizou a própria oposição, porque mesmo esses que fizeram isso, no fim do dia também não ganharam nada. Podiam ter ganho multidões de população a caminhar, mas o poder não esteve não ficou na oposição, e a oposição fragilizou-se mais até, porque hoje na Assembleia da República, os números que a oposição tem, só a Renamo sozinho fazia. A Renamo sozinha fazia. Então não houve um acréscimo de qualidade. Apesar do colega que deixou-nos e fez aquele processo todo, ter multidões a seguir, os números que levou para a Assembleia pelo partido que o acompanhava são tão inferiores do que aquele que nós tínhamos. Nós, tanto em 2019, depois da morte do presidente Dhlakama, tivemos cerca de, por aí, 60 deputados. E depois, estas é que caímos para cerca de 28. Mas o colega que tinha essa massa, que as pessoas viam que era o melhor do que a Renamo, não conseguiu levar 50 deputados à Assembleia da República. O Podemos não tem 50. O que significa que, com ele, fragilizou-se mais a oposição, porque nem ele ganhou nada, nem o partido que lhe acompanhou não ganhou, nem nós, do qual estávamos com essa diferente, também não ganhamos. E o partido no poder cresceu em termos de números dentro da Assembleia da República. O que significa que a luta entre nós só favorece aquele que está a governar. Apesar de todas essas crises, Gundana afirma que há ainda espaço para a união dos partidos da oposição, criando dessa forma uma frente única de luta pelo poder. O que precisamos é termos líderes humildes, líderes que entendem que não sou eu, mas é um país, é um povo que precisa da gente para mudarmos e esse povo saborear uma outra forma de governação. Enquanto o orgulho entre aqueles que lideram a oposição, aqueles que lideram os partidos estão na oposição, enquanto feridas entre eles acharem que eu vou te fazer ver que eu sou melhor do que você e não fazer ver quem está a governar que nós queremos o poder, que somos os melhores, enquanto isso não for ultrapassado, praticamente a união pode ser difícil. E hoje, há partidos possíveis em Moçambique de coligarem e poderem trabalhar juntos. E eu penso que seria o melhor caminho. Não é porque a Renamo é frágil, mas a Renamo lutou por multipartidarismo e ele deve e tem esta missão de aglutinar a todos para que avancemos como frente única e temos um único adversário, que é que governa. Não podemos ter adversários
partidos da oposição que não estão a governar. Não, o objetivo dos partidos é chegar ao poder. E quem está no poder é aquele que está a governar. Então, se entre nós lutamos, não vamos chegar para aquele que está a governar. Então, a sua questão é mesmo pertinente. Mas o meu conselho é de todos aqueles que lideram os partidos, a humildade. Principalmente aqueles que saíram da própria RENAMO, que saíram de uma forma não agradável, e a RENAMO sentir que continua a ser o pai e a mãe, e precisa de acolher, e não tem rancor com nenhum destes, para que diga, os filhos aprenderam daqui e entenderam o objetivo que nós todos temos, que é libertar a nossa nação, experimentar uma nova governação. Então, se nós queremos chegar lá, continua com o seu partido, mas nesta fase, vamos juntos, vamos trabalhar e cheguemos lá. Sobre o processo de sucessão na liderança da RENAMO, Gundana considera que é um processo já em marcha e deverá acontecer nos próximos tempos, destacando a liderança do Ossufo Mamad como garante na manutenção da paz. Acreditamos que a nova liderança saibará trazer uma nova forma. O presidente Ossufo foi necessário, transição com homens no mato, não era para qualquer um, era necessário um general que os outros conhecem e vissem e aceitassem as suas ordens, e foi isso que ele fez, aguentou. As fissuras vieram de muitos anos, essa era mais, mas em termos lógicos ele foi necessário para a manutenção da paz. Senão, se ele tivesse ouvido algumas vozes com os contextos que queriam que voltasse essas matas e fizesse mais um conflito, não há guerra santa. Mata pessoas inocentes e morrem também aqueles que o fazem. Então teríamos mais vítimas, tanto do lado de quem fosse ao mato, tanto do lado de quem ficasse ao mato. Então, Moçambique não pode continuar a chorar sangue, porque queremos chegar ao poder. Não é isso. O poder, a RENAMO lutou para que se chegue via democrático, via eleições. A RENAMO tem que se organizar e todos aqueles que liderarem a RENAMO têm que saber que a RENAMO é que disse que tem que haver eleições. Então a RENAMO terá que ir ao poder via eleições. Não pode dizer uma coisa e querer fazer outra. Temas relacionados com o processo do desarmamento, da desmobilização e da reintegração social dos ex-guerrilheiros da RENAMO, o vulgo DDR, e os desafios da gestão dos próximos pleitos eleitorais também mereceram reflexão. Neste espaço de entrevistas, ponto de situação, que é exibido todas as quintas-feiras na Focus Televisão. No dia da estreia de Dário Monteiro no comando técnico do Machaquene, os tricolores receberam na tarde desta quarta-feira, no Complexo Desportivo do Tchumene, na cidade da Matola, a União Desportiva de Songo, em partida referente à sexta jornada do Moçambola 2026. Foi uma partida caracterizada por um equilíbrio, sobretudo na primeira parte, onde as duas equipas até tiveram oportunidades para inaugurarem o marcador, mas a falta de pontaria fez com que as duas formações terminassem esse período empatadas, sem abertura no marcador. Na segunda parte, a União Desportiva de Songo, liderada pelo regressado Elias Pelembe ou simplesmente Domingues, dominou a partida, tendo por via disso chegado ao golo por intermédio de Alcides, que dentro da área respondeu de cabeça a um cruzamento teleguiado do seu companheiro de ataque. Os tricolores chegaram ao empate através de uma grande penalidade. Já em período de compensação, 4 minutos depois do reinício, Alcides David voltou a marcar e garantiu o triunfo da equipa hidroelétrica, confirmando assim o estatuto de principal referência ofensiva da turma de Songo. Com esta derrota, o Machaquene continua nos lugares de despromoção, com apenas 2 pontos em 6 jornadas já disputadas.